Amém? Eu sei que é um tempo bem difícil para muitos irmãos, mas nós louvamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Amém? Então permaneça fiel ao Senhor. Permaneça andando por fé, crendo nas promessas do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus, neste momento, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor. Sim, meu Deus, nós agradecemos pelas provisões que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso pastor e nada tem nos faltado. E cremos que nada nos faltará, porque assim está escrito na Tua palavra. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, queremos consagrar ao Senhor. Muitos irmãos já vieram aqui depositar, outros ainda estarão vindo ou depositando no banco, meu Pai, ou transferindo. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Deus. Que o Senhor possa estar multiplicando tudo aquilo que os Teus filhos têm depositado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, segundo a sua riqueza, possa estar suprindo todas as necessidades da Tua igreja. Em nome de Jesus. Que o devorador seja repreendido em nome de Jesus. A Tua palavra nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. Que haja alegria nos nossos corações quando ofertamos, quando nós dizimamos, Pai. E se existe alguém neste momento que esteja desempregado, Senhor, nós cremos num Deus que abre portas, num Deus da provisão, Deus que nada venha faltar na casa dos Teus filhos, Senhor. Nós oramos, nós abençoamos a Tua igreja e oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Queridos, como nós falamos no início do culto, hoje nós estamos celebrando o dia de Pentecostes. E é uma data marcante na vida da igreja. Precisa ser uma data marcante na sua vida. Porque o que nós vemos na palavra do Senhor é que a história da igreja nunca mais foi a mesma, né? E é assim que acontece quando o Espírito Santo vem sobre nós. É impossível ter a presença do Espírito Santo sobre a sua vida e você permanecer o mesmo. É impossível. Então, hoje nós celebramos essa data tão importante. Eu quero desde já profetizar que seja o Pentecoste na sua vida nesta noite. Que haja o Pentecoste do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Que o sobrenatural do Senhor, de fato, venha a acontecer na sua vida. Então, para os irmãos que chegaram depois que a pastora deu a abertura do culto, quero dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês, os irmãos do YouTube, que Deus os abençoe, os irmãos do Face, que Deus os abençoe. É sempre um prazer poder estar compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar, já que é dia de Pentecostes, nós vamos falar um pouquinho dos propósitos do Espírito Santo na vida da igreja. Como igreja do Senhor, eu preciso saber quais são os propósitos do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele veio sobre a igreja, não sei se você percebeu um detalhe, lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 2, eu vou ler com você rapidamente para que você entenda o que aconteceu, porque o texto que vamos ler narra que houve um barulho vindo do céu. Um som veio. E isso é maravilhoso. Eu quero falar com vocês sobre este som nesta noite, né? Aí a igreja que estava reunida ali soube discernir este som, ouviu este som. E algo de sobrenatural começou a acontecer naquele lugar. Diz assim o texto, livro de Atos 2, 2, diz: de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. E queremos pedir que Teu Espírito Santo possa ministrar de forma poderosa aos nossos corações. Que ao ouvirmos esta palavra, Senhor Deus, não sejamos mais os mesmos, Deus.
Que haja a visitação do Teu Espírito Santo, ó Deus, em cada coração neste momento. Em nome de Jesus, que eu possa ser um instrumento de bênção sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Na semana passada, nós falamos um pouquinho, sobre a descida do Espírito Santo, porque era uma promessa que Deus tinha sobre a igreja. E falamos do cumprimento dessa promessa, as expectativas que as pessoas tinham acerca dessa promessa. E a expectativa da descida do Espírito Santo fez com que aquela igreja ficasse ali reunida. Apenas 120 estavam ali. E creio que muitos outros haviam recebido a promessa. Mas aqueles que tinham uma expectativa viva desta promessa, estavam ansiando pela promessa, eles permaneceram em Jerusalém como o Senhor havia ordenado. E esse texto que nós acabamos de ler foi exatamente o momento onde o Espírito Santo, ele desce sobre a igreja. Que coisa maravilhosa. Ele vem com um som, com um barulho de um vento impetuoso. E quando eu leio esse texto, e quando eu estava meditando nesta palavra, quando Deus nos deu esta palavra, eu comecei a imaginar, porque o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida realmente como um vento. A gente não percebe, mas a gente sente, né? A gente não consegue ver, mas a gente sente quando o vento está presente. E assim o Espírito Santo, ele age na nossa vida. Você não vê o Espírito Santo, mas você sabe quando o Espírito Santo está no ambiente. Você sabe quando o Espírito Santo está dentro de uma vida. Você sabe quando há a presença do Espírito Santo e quando não há. E isso é glorioso, isso é maravilhoso. Porque nós podemos ter a sensibilidade de sentir a tua presença, de sentir o teu toque. E o que nós vemos nesse texto que nós lemos e aprendemos é que a igreja do Senhor, ela precisa ser sensível a esta voz do céu e atender o propósito, porque quando Deus, ele derramou o Espírito Santo, o dia de Pentecostes, veio sobre a igreja, veio com um propósito, amém? E quantas vezes Deus, ele fala, Deus, ele brada, queridos, e não é apenas através de uma mensagem, quando nós estamos pregando a palavra, não, quantas vezes durante o louvor, o Espírito Santo, ele vem, ele vem com força, e aí a gente sente aquela presença gloriosa, e dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade de começar a falar em mistérios com o Senhor, porque é uma presença poderosa, e precisa ser assim, mas quando ele vem sobre nós, nós precisamos, amados, ter o discernimento, como ali a igreja teve. Perceberam que era um som diferente, era um som que vinha do céu, e aquele som, e aquele vento, e aquele barulho, fez com que todos ficassem ligados, numa plena sintonia, onde todos, sem exceção, foram completamente cheios, foram impactados por aquela glória, houve um derramar do Senhor naquele lugar, porque todos estavam abertos ao agir do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento. Abra o teu coração, diga: Senhor, que haja o Pentecoste na minha vida hoje. Eu preciso, porque somente ouvindo este som que vem do céu, ouvindo a voz do Espírito, eu vou estar alinhado aos propósitos do Senhor, eu vou conseguir cumprir os propósitos do Senhor nesta terra, eu vou conseguir ter esperança, eu vou conseguir ter expectativas de coisas grandes que Deus está fazendo e coisas maiores que Ele há de fazer. Quem gera isso em nós é o Espírito Santo, queridos. Quem gera isso em nós é o Espírito Santo. Aí eu comecei a pensar, poxa, ele veio como um vento. O que é um vento? Se você for estudar, e quem já estudou, claro, na escola sabe o que é o vento. É o ar em movimento. Eu falei, Deus é fantástico. Por que o Espírito Santo veio justamente como um vento e não como, poderia vir como qualquer outra coisa, como fogo. E depois até veio línguas como de fogo, mas naquele primeiro momento, na descida, foi como um vento.
E o vento é o ar em movimento. Aí eu peguei a palavra movimento e pensei, é isso que Deus quer para a igreja. Amém? Amém? É isso que Deus quer para a igreja. Porque o que é um avivamento? É a igreja em movimento. O Deus, quando liberou o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja, Ele liberou para um propósito. Então eu quero falar de 3 propósitos do Espírito Santo nesta noite sobre a vida da igreja. E o primeiro propósito é exatamente esse. O propósito do Espírito Santo na igreja é trazer movimento. Movimento. Deus não fez uma igreja para ficar entre 4 paredes, apenas louvando e adorando. É muito bom. Aqui a gente sente a presença do Senhor, aqui a gente ouve, mas aqui nós somos desafiados a sair para fora. Amém? Porque o propósito maior da igreja é cumprir o ide do Senhor. E como eu vou ir? Se eu estou estática, parada, paralisada, eu não posso, mas eu posso estar em movimento. E aí você pensa assim, mas pastor, estamos em quarentena já há quase 60 dias, né? Em casa. E a senhora fala que eu tenho que estar em movimento, amados, nós estamos em quarentena, mas a igreja precisa estar em movimento. Você não precisa ficar sentado, preocupado, angustiado diante das notícias ruins que estão acontecendo, não. Você pode estar em movimento, orando, jejuando, clamando, profetizando. Você pode estar em movimento evangelizando, mandando mensagens de amor, de esperança, de fé. A igreja do Senhor que está revestida com o Espírito Santo, que já desceu sobre a terra. Já desceu. Essa promessa já foi liberada, essa promessa já se cumpriu. Hoje nós estamos comemorando esse dia glorioso de Pentecostes, amém? E se o Pentecostes ainda não aconteceu na sua vida, pode acontecer hoje. Então nós precisamos ser essa igreja de movimento. A igreja primitiva, queridos, ela, a partir dali, ela começou a fazer coisas extraordinárias. Amém? E nós, como igreja viva do Senhor, nós precisamos dar continuidade à obra evangelizadora que essa igreja começou a fazer com ousadia, com intrepidez, porque outrora tinha medo, outrora a igreja estava apática, mas de repente com a presença do Espírito Santo, coisas grandiosas começaram a acontecer. E aí nós precisamos então ser guiados pelo Espírito Santo para cumprirmos este propósito. Então Deus me leva lá no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37 representa essa igreja que precisa estar em movimento. Diz assim o texto, eu vou ler rapidamente para lembrá-los, não é? O que diz lá em Ezequiel 37, acerca de um momento muito especial na vida daquele profeta. E este profeta Ezequiel representa a igreja, amém? Representa a pastora Débora, representa você, representa a igreja do Senhor que se permite ser guiada pelo Espírito Santo. Uma igreja que se permite ser guiada pelo Espírito Santo. Se o propósito do Espírito Santo é trazer movimento, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? E lá em Ezequiel 37:1 diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Preste atenção no texto que nós lemos. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me levou no Espírito do Senhor. Ele foi levado pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um lugar desafiador, a um lugar sem esperança, a um lugar onde havia cheiro de morte. E aquele vale representava quem? O povo de Israel. Como estava a situação daquele povo naquele momento? Sem esperança, sem expectativas, assim estava o povo. E Deus leva Ezequiel lá para ver aquela situação, para ser confrontado com aquela situação. E naquele ambiente, Ezequiel, ele consegue ouvir a voz de Deus e entender o propósito para o qual ele foi chamado. Amém?
E aí nós entendemos então, queridos, que nós podemos nos identificar muito bem com esse texto, porque hoje nós estamos vivendo um tempo assim, quando a gente olha ao nosso redor, nós vemos o quê? As pessoas sem esperança, as pessoas sem expectativas, as notícias não são notícias boas, são notícias ruins, notícias de morte, notícias terríveis que estão acontecendo. As pessoas não estão morrendo só de Covid-19 não, queridos, está tendo morte dentro dos lares, está tendo agressão dentro das casas, nas crianças, as mulheres. Queridos, nós estamos sabendo que as coisas não estão indo bem. Não estão indo bem, mas o Senhor mostra essa realidade para Ezequiel. Deus mostra para Ezequiel que as coisas estavam difíceis, que as coisas estavam realmente ruins. Mas o que o Senhor quis ao levar Ezequiel para aquele lugar, e o que o Senhor quer através da minha vida e da sua vida, nós que estamos contemplando tudo que nós estamos vendo, não apenas na nossa cidade, não apenas na nossa nação, mas nós estamos vendo em todo mundo que a coisa não está boa, e nós não sabemos quando vai melhorar. Mas quando Deus leva Ezequiel para aquele lugar, Ele queria um desafio para a vida de Ezequiel, assim como Ele quer para mim e para você também. E Ele desafia Ezequiel: Ezequiel, você vai mudar a história desse lugar. Você está aqui para mudar a história. Você já parou para pensar que Deus está permitindo a igreja do Senhor ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor, em todo mundo, para que a igreja, assim como Ezequiel, que representa essa igreja aceite o desafio de mudar a história. Nós, como igreja do Senhor, fomos chamados para estar em movimento, vendo as coisas acontecendo, mas nós fomos chamados para mudar a história. O profeta, então, ele começa a fazer um alinhamento da sua visão com a visão de Deus, porque a visão que ele tinha, a visão caótica, era o caos instalado, as pessoas sem esperança, as pessoas ali sem expectativa nenhuma de vida, mas de repente Deus faz com que aquele profeta se alinhe aos propósitos dele, de acordo com a revelação que Deus estava dando para ele. E porque o Espírito fez ele andar por aquele vale, fez andar para que ele pudesse perceber as necessidades. E eu comecei a pensar, meu Deus, nós estamos vendo dias difíceis, e porque o Senhor está permitindo isso, para que a igreja do Senhor, que muitas vezes ficou só entre quatro paredes, possa ver a real realidade da nossa cidade, da nossa nação. Quantas coisas o Senhor está trazendo à tona, quantas coisas estavam debaixo do tapete, e agora diante dessa crise que se instalou, não apenas uma crise na saúde, mas nós vemos uma crise da política, quantas coisas ruins estão surgindo, mas elas já estavam presentes, nós só não estávamos vendo, ou quem sabe acreditando nas mentiras que estavam dizendo para nós. Mas agora, quando a igreja, durante esse tempo de quarentena, a igreja entendeu que ela precisa estar em movimento, e ela começou a orar, ela começou a buscar mais, ela começa então a ouvir mais a voz do Senhor e a clamar. E assim nós temos feito, temos clamado pela igreja, temos clamado pela nossa nação, porque Deus quer me usar, Deus quer te usar como Ezequiel para mudar essa história. Nós estamos nos deparando com coisas difíceis, aos nossos olhos a gente fala, não tem jeito para o homem, mas para Deus nada é impossível. Esse caos que se instalou na tua casa, na tua família, não tem jeito para você, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se Deus te colocou diante de um caos, como colocou o profeta, Ele também quer que você seja um profeta, uma profetisa neste momento. Ele quer que você não se conforme com esta situação, mas que você se levante e declare a vitória do Senhor. Precisamos, amados, urgentemente permitir que o Espírito Santo realmente nos tire das quatro paredes. E mesmo nessa quarentena nós podemos fazer isso, né? Nós precisamos fazer isso. Na sexta-feira nós tivemos uma oportunidade, mesmo nessa quarentena, né? Desafiamos alguns líderes aqui da igreja, alguns ministérios, e nós fomos nas casas para poder levar uma palavra de fé, de esperança. E que coisa maravilhosa é quando a igreja começa a perceber a necessidade daqueles que estão carentes. E você começa a cumprir o papel de igreja. O impacto que isso traz na vida daquele irmão, na vida daquelas pessoas, na vida daqueles vizinhos que estão vendo o amor da igreja.
Queridos, quando a igreja começa a cumprir o papel dela, amém? Quando a igreja começa a entender que o propósito do Espírito Santo é o movimento, nós começamos então a fazer aquilo que de fato nós precisamos fazer. Levar a esperança, levar o amor. E aí a gente vai para levar o amor, chegar lá a gente é surpreendido com o amor de Deus. E assim, como a Bíblia fala, é dando que se recebe. Você vai dar o amor e de repente você é recepcionado com amor, com calor. Não pode se abraçar, não pode se beijar, mas existem maneiras de expressar o amor de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa estar em movimento. Então esse é o propósito do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Você não pode cruzar os seus braços diante das misérias, diante do caos que está instalado. Você precisa estar em movimento. O que eu posso fazer? Deus fala para você nessa noite. Você precisa se posicionar como Ezequiel. Você vai ser usado para mudar esta história, em nome de Jesus. O segundo propósito do Espírito Santo que eu quero compartilhar com vocês é que o Espírito Santo, ele quer impulsionar a igreja a ser voz profética. E aí a gente entende, então, tudo que foi acontecendo com Ezequiel. Primeiro Deus leva, através do Espírito, leva Ezequiel para um vale. Ele é confrontado com a situação. E certamente uma situação que angustia. E você olha assim, não tem jeito, é miséria, é derrota, é morte. E é assim que a gente fica, quando a gente olha com os olhos carnais, é assim que a gente fica. Mas quando nós começamos a alinhar nossa visão com a visão dos céus, a gente começa a entender, não, eu estou aqui com um propósito. Eu estou aqui com um propósito. Quando Deus me trouxe aqui para Caiçara, aí eu cheguei, como hoje eu estava aqui orando, estava olhando, eu falei, Deus, quantos desafios, Deus, eu te trouxe aqui com um propósito, amém? E nós precisamos entender, Deus quando nos leva a um lugar, Ele nos leva com um propósito. E Ele só quer ouvir de você, eis-me aqui, amém, Senhor, glória a Deus. E está feliz ali, mesmo que seja no vale, mas você estar ali cumprindo o propósito de Deus. E aí o propósito do Senhor, então, é fazer com que você seja voz profética. E Ele fala isso com Ezequiel, no versículo 4 do capítulo 37. Então me disse, olha o Senhor falando com ele, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Amados, que coisa maravilhosa é você ver no texto o caos instalado e de repente Deus, Ele pode fazer tudo. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Ele não precisa de mim, de você, porque Ele tem todo o poder. Quando Ele criou o mundo, queridos, Ele não usou o homem, não usou a mulher, não. Ele fez. Amém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo ali, façamos. E eles estavam ali e começaram a fazer a obra. Que obra linda, a criação de todas as coisas. Isso é para mostrar que Ele é Deus e Ele faz. Ele tem todo o poder. E quando Ele leva Ezequiel para no meio daquele caos, Ele poderia mostrar para Ezequiel, Ezequiel, é assim que eu faço. E Ele num sopro Ele poderia fazer. Num piscar de olhos Ele poderia fazer. Numa palavra, haja vida, poderia ter vida naquele lugar. Mas Deus chama Ezequiel, profetiza você. Profetiza você. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Diante desse caos que nós estamos vendo, diante das tragédias que nós estamos vendo, diante do caos que se instalou na tua casa, a tua vida financeira, o desemprego, em nome de Jesus, Deus pode mudar tudo isso, mas Ele quer usar a você, Ele quer usar a tua boca, Ele quer que você entenda que sobre você está o Espírito Santo, e este Espírito Santo te dá autoridade, te dá unção, te dá poder para profetizar. A Bíblia diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Há em você o poder que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Deus quer que a igreja, isso é um privilégio para nós, Deus quer que a igreja participe dos milagres, oh glória, aleluia. Deus poderia fazer tudo, mas Ele chama a igreja para participar dos milagres. Oh meu Deus, nós queremos ver a cidade restaurada, sim, nós queremos ver, então profetiza. Você quer ver a sua casa restaurada, seus filhos libertos, você quer ver o milagre acontecer, a cura chegando, então profetiza. Você quer ver que o Senhor agindo na nação brasileira, fazendo o impossível, porque quando a gente olha, meu Deus, eu nunca
nunca vi tão ruim como estou vendo agora. E Deus, nesta noite, dia de Pentecoste, Ele convoca a igreja a se posicionar e a ser voz profética, a liberar o poder que já está dentro de nós. Deus quer que você libere este poder que Ele já te deu. Libere. Se Deus manda profetizar, profetiza. O Espírito Santo, o propósito do Espírito Santo é fazer com que eu seja voz profética. E diz a palavra que Ezequiel, então, ele profetizou. Diz o versículo 7, profetizei, pois como se me deu ordem. Ele entendeu como uma ordenança do Senhor. E aí, vamos obedecer. Em prontidão para obedecer. Ele não questiona, ele não duvida, ele não murmura e não fala, Deus, o Senhor que tem todo o poder, por que o Senhor não faz isso? Porque às vezes a gente fala assim, né? A gente pede para o pastor falar, pastor profetiza, ei, você é igreja, eu sou a igreja, nós temos o poder sobre nós, que é o Espírito Santo. Mas há uma chave nesse texto que nós acabamos de ler aqui, quando o Senhor fala, quando Ezequiel fala, profetizei, pois como se me deu ordem, do jeito que Deus mandou fazer, Ele fez. Você entende isso? Do jeito que Deus mandou fazer, Ele fez. Sem questionar, sem duvidar, sem murmurar, Ele fez. Há uma chave aqui, obediência. Se você quer bênçãos na sua vida, obedeça. Se você quer o sobrenatural na sua vida, obedeça. Se você quer prosperar, obedeça. Se você quer crescer financeiramente, se você quer crescer espiritualmente, obedeça. Há uma chave, há um segredo na palavra de Deus, porque o obediente, ele é abençoado. Deus honra, aleluia. Deus faz coisas sobrenaturais, e foi isso que Ele fez através de Ezequiel, nos mostrando que quando nós ouvimos a sua voz e obedecemos, Ele age em nosso favor. Então, se queremos ver a manifestação da glória do Senhor, nós vamos ter que obedecer o Espírito Santo sem questionar. Você profetiza o impossível, e com certeza o impossível vai acontecer, amém? Você só vai profetizar, quem vai fazer é o Senhor. A fé, ela vê os problemas. Claro, nós estamos vendo os problemas. Pastora, você não está na minha casa, meu irmão, nem você está na minha. Cada um sabe o problema que está vivendo, né? Ou na casa, ou na família, ou na vida, né, espiritual. Cada um sabe. Eu sei que todos nós estamos passando por desafios. Amém, queridos? Amém? Às vezes a gente fala, eu queria estar no lugar da pastora. Será que queria mesmo? Às vezes a gente olha para o irmão, está tudo bem lá. Eu queria estar no lugar. Será que você estaria disposto a pagar o preço para estar naquele lugar? Será que você aguentaria estar naquele lugar? Deus só nos dá aquilo que nós podemos suportar, meus irmãos. Então, se você está no lugar onde Deus mandou, então, em nome de Jesus, profetiza aí. Até Deus mandar você sair, então profetiza, não é? Profetiza, porque a fé, ela vê os problemas, mas ela não se deixa abater pelos problemas. A pastora pregando fé, esperança o tempo todo, falando no coração de vocês, não quer dizer que eu não estou vendo os problemas, não quer dizer que eu não esteja com problemas. O que quer dizer é que eu creio que Deus soluciona problemas. Aleluia! A fé não é cega, a fé está vendo o problema, mas eu não vou me abater diante do problema, porque a fé me faz ver solução, e a solução é Jesus. A solução é Jesus. Então, quando nós somos sensíveis à voz do Espírito, nós começamos então a ter um alinhamento e a sonhar os sonhos de Deus. Qual era o sonho de Deus naquele vale? Tornar aquele vale de ossos sequíssimos em vida. Fazer com que carne viesse sobre aqueles ossos, nervos sobre aqueles ossos, vida, fôlego de vida sobre aqueles ossos. E se a gente for ver lá em Ezequiel 37, versículos 5, 6, aí começa a narrar as expectativas de Deus, os sonhos de Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego de vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego de vida, e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor.
Olha que coisa maravilhosa, Deus mostrando tudo aquilo que Ele iria fazer, tudo aquilo que Ele queria fazer. Eu vou fazer, eu vou consertar tudo, eu vou colocar tudo em ordem. Eu só estou à procura de profetisas, de profetas, de homens e mulheres que creem e abram a boca para profetizar. Deus te fala nesta noite: se levanta como voz profética, creia no teu milagre. Deus é um Deus de milagres. Enquanto você profetiza, Deus vai fazer. Ele declara: eu vou fazer, eu que vou colocar carne, eu que vou colocar nervos. Mas Deus não falou que Ele iria profetizar. Ele diz para Ezequiel: abre a sua boca e profetiza. Então nesta noite, em nome de Jesus, eu sei que você já deve ter ouvido essa palavra há muito tempo, mas hoje é dia de Pentecoste, é dia de posicionamento, é dia de você, em nome de Jesus, liberar o poder que está dentro de você. Deus sonha em restaurar a nossa cidade, meu Deus. Quando a gente vê o caos que estamos vivendo, as escolas fechadas, os comércios fechados, eu não sei se isso angustia o seu coração, mas o meu coração se angustia. E tem que se angustiar mesmo. É um vale que está seco, sequíssimo. Mas não é hora então de ficar desesperado, não é hora de ficar angustiado. Você está vendo tudo isso, mas é hora de reagir. E como vamos reagir? Profetizando. Profetizando. Porque é um dos propósitos do Espírito Santo, fazer a igreja ter um movimento, entender que ela foi chamada para ser voz profética, amém? Deus, Ele quer te usar. Existem pessoas enfermas na tua casa, Deus quer curar, creia nisso em nome de Jesus. Deus quer curar os enfermos, Deus quer libertar os cativos das drogas, Deus quer libertar aquele que está na prostituição. Talvez você esteja vivendo isso com alguém que você ama, talvez você esteja vivendo não apenas na sua casa, mas com amigos que você ama e você sabe dessa situação. Deus fez você saber, olha só, amados, porque é assim que Deus faz. Às vezes Ele me leva em alguns lugares, e por que Ele levou a pastora Débora? Porque eu devo ser voz profética, mas há momentos que é você que está lá no vale, só Deus sabe o vale que você está enfrentando, eu não sei, mas você sabe, e quem que Deus vai usar sobre este vale? Você, nessa noite, hoje estou aqui na autoridade do Espírito Santo para dizer que dentro de você há um poder sobrenatural e Deus vai usar você. Nesta noite, abra a tua boca, começa a profetizar, profetiza sobre os seus filhos, coloque as mãos sobre eles, profetiza sobre aquele que está enfermo, ora, repreende todo espírito de enfermidade, declare isso, porque a palavra do Senhor nos fala. Nós poderíamos colocar os irmãos sobre os enfermos, as mãos sobre os enfermos, e os enfermos seriam curados. Amém, queridos? Então nós precisamos crer neste poder que há no nome de Jesus. Este poder que há no Espírito Santo que já está sobre nós. E foi por isso que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus chegou a falar que nós iríamos fazer obras maiores. Meus irmãos, olha que coisa fantástica. O de Jesus, antes dele ir para o Pai, ele falou que nós iríamos fazer obras maiores. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o Espírito Santo iria descer. E quando o Espírito Santo viesse sobre a igreja, ninguém poderia deter, ninguém poderia segurar a igreja do Senhor. E essa é a igreja que nós precisamos ser, queridos. Amém? E sabe por que Deus quer fazer tudo isso? Como o texto que nós lemos aqui, 37, versículo 6. Porque Deus agindo assim, Deus manifestando cura, Deus manifestando sinais, Deus restaurando a nossa cidade, restaurando a nossa nação. Você já imaginou Brasil, país do terceiro mundo, sendo restaurado, Deus colocando como primeiro mundo? Pastora, isso é utopia? Não, isso é manifestação da glória de Deus. É profetizar sobre o vale, ainda que aos nossos olhos não é impossível acontecer. O impossível Deus pode fazer. Nós temos que orar, queridos, deixar Deus fazer. Eu sei que Deus está preparando a igreja para o dia do arrebatamento, e sabemos que iremos viver dias difíceis na face da terra, mas enquanto nós estivermos aqui, temos que ser voz profética sobre esta terra. Amém?
Porque se tem alguém que está interessado em manifestar milagres, esse alguém é Deus. Eu sempre gosto de falar isso. Porque Ele quer que o nome dele seja glorificado. Como Ele falou com Ezequiel, depois que eu fizer tudo isso, depois que eu colocar carne, nervos, né? A vida chegar neste lugar, aí Ele diz no versículo 6, então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, aleluia. Deus está falando para você, você vai profetizar, as coisas vão mudar. Deus vai transformar este vale em lugar de vida. A sua casa será um lugar de vida. Haverá saúde, haverá prosperidade. Oh meu Deus, vai recebendo aí pela fé, porque aos teus olhos carnais você não está vendo nada, mas fé é assim que funciona. Você não tem que ver, você tem que crer. Se creres, verás a glória de Deus. É assim que funciona, meus irmãos. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos crer, vamos profetizar. E quando as pessoas que não acreditaram começarem a ver o teu milagre, começarem a ver o seu esposo restaurado, aquele que estava caído nas drogas, na bebida, e agora está louvando ao Senhor, está servindo ao Senhor, você estava desempregado, e de repente Deus abriu uma porta melhor do que aquela que foi fechada. As pessoas vão olhar e vão saber que Deus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Porque você profetizou, porque você não aceitou as coisas como as coisas estavam acontecendo. Amém? E para a gente finalizar, o terceiro e último propósito que eu quero compartilhar com você, o propósito do Espírito Santo é trazer o avivamento. Amém? Tudo isso para nos levar a um avivamento, uma igreja viva. Uma igreja viva. O que é avivamento? É trazer a vida. E foi isso que aconteceu naquele vale, não foi isso, meus irmãos? Havia morte, Ezequiel 37:10, profetizei, pois como ele me ordenara, então o fôlego de vida entrou neles e viveram. Oh glória! E diz mais o texto, aleluia, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Isso que eu percebo nesse texto, é o que Deus vai fazer, não é coisa pequena, não, é coisa grande. Amém? É coisa grande. Aleluia, você vai apenas profetizar e Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, na sua casa, na sua família. Aconteceu o avivamento, havia espírito de morte naquele lugar, talvez há espírito de morte aí na sua casa, talvez em você mesmo há um espírito de morte, há um desejo de morrer, e aí não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar ao Senhor, não tem vontade de assistir um culto, não tem vontade mais de viver. Em nome de Jesus, que todo espírito de morte saia em nome de Jesus. Aleluia, nós precisamos profetizar. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua caminhada. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo neste momento estejam desviadas, estão vivendo um caos, a desespero, a depressão, a angústia, a enfermidade. De repente está tudo dando errado e você diz, não tem mais jeito. Foi exatamente o que aconteceu com Ezequiel. Ele foi levado a um lugar que aos olhos humanos não tinha mais jeito, não tinha mais esperança. E Deus nesta noite te diz, ainda que os teus olhos não tenham jeito, não tenha esperança, há esperança para Deus, porque para Ele nada é impossível. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, Deus quer trazer vida aonde há morte. Primeiro o profeta foi avivado, você entende isso? No início o Senhor começou a fazer primeiro uma obra no coração do profeta, avivando, trazendo vida, trazendo fé, trazendo esperança. E quando ele foi avivado, agora ele está pronto. Agora ele está pronto. Primeiro Deus faz em nós e depois através de nós. E aí então Ezequiel se torna um instrumento de Deus poderoso para abençoar as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui falando de Ezequiel, não é verdade? Deus nessa noite quer que o Pentecoste aconteça na sua vida. Deus quer que as coisas mudem na sua casa. Para de dizer para o Senhor, eu não consigo, pastora. Eu não posso, eu não consigo. A senhora é pastora e por isso que a senhora fala tudo isso. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Talvez você a vida inteira falou isso, eu não consigo, eu não posso. Porque você ouviu isso de muitas pessoas. Talvez o seu pai dizendo que você não podia, talvez a sua mãe dizendo que você não podia, teu professor dizendo que você não consegue. Quem sabe você ouviu muitas coisas assim, mas nesta noite, aleluia, eu quero profetizar o avivamento sobre a sua vida.
Em nome de Jesus, porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, Pedro, que era um discípulo de Jesus, também tinha medo. Pedro, discípulo de Jesus, também estava escondido. Pedro, discípulo de Jesus, negou Jesus por 3 vezes, certo? Mas quando o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, todo o medo foi embora. E aquilo, eu não posso, eu não consigo, foi embora. E ele se tornou um homem extraordinariamente usado pelo Senhor, com autoridade, com unção. Até a sombra, amados, até a sombra de Pedro curava. Sabe por quê? O Espírito Santo na nossa vida faz toda a diferença. Não basta apenas você conhecer Jesus. Não basta apenas você ser um amigo do Evangelho. Você precisa ser templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer habitar em você. Ele quer transformar a sua vida e fazer de você um homem, uma mulher cheio de autoridade, de unção, de intrepidez, para profetizar vida aonde há morte. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. O Ministério de Louvor vai estar louvando ao Senhor. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Falamos dos propósitos do Espírito Santo. E nós vimos a importância de termos o Espírito Santo para estarmos em movimento, para sermos voz profética, para sermos uma igreja avivada. Deus quer avivar a sua vida. Amém?